O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, construtor do Templo de Israel, belo poeta e líder nacional, era um homem que parecia ter tudo. Ainda assim, no final de sua vida ele escreveu essas palavras em Eclesiastes: quando pesquisei tudo o que minhas mãos haviam feito e que eu tinha trabalhado para conseguir, tudo era sem sentido. Uma perseguição ao vento, nada foi ganhado sob o sol. Salomão era um homem complexo. Ele tinha suas vitórias e derrotas, exatamente como nós. Podemos ter ouvido histórias sobre este grande rei, mas ainda há algumas coisas a serem descobertas. E nesse vídeo eu vou conduzir vocês a 9 coisas que você provavelmente não sabe sobre o rei Salomão. Salomão era o filho do rei Davi. Ele orou por sabedoria em vez de riquezas e recebeu as duas coisas de Deus. Por causa das rotas comerciais, Israel era um país muito rico sob o governo de Salomão. Há histórias que diz que Davi tinha 1000 esposas e ele foi o rei que construiu o templo de Jerusalém. Ele era o segundo filho do rei Davi e Batseba. Salomão foi o último filho de Davi, não a primeira escolha natural para a sucessão de rei. O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele construiu o primeiro templo em Jerusalém e ele foi abençoado por Deus com sabedoria única. E foi o homem mais sábio que já viveu. Salomão teve 700 esposas e 300 amantes. Nossos sábios afirmam que o seu casamento com a filha do faraó foi a causa da destruição do segundo templo. Ele também teve 3 filhos, Roboão, Basremate e Tefat. A duração do reinado, no entanto, em Jerusalém sobre toda Israel foi de 40 anos. De acordo com a Bíblia, Salomão morreu de causas naturais por volta dos 80 anos. Salomão foi o último filho de Davi, não a primeira escolha natural para a sucessão de rei. É muito comum o filho mais velho herdar o trono, tanto nos tempos bíblicos quanto hoje. É por isso que por muito tempo outro filho de Davi, Absalão, foi considerado o seu sucessor. Absalão foi quem matou seu meio-irmão, Amnon, o filho mais velho de Davi, porque Amnon estrupou sua irmã. Com a morte de Amnon, Absalão se tornou o filho mais velho e chegou a tentar derrubar Davi. Porém, ele não teve sucesso. Salomão era o filho favorito da esposa de Davi. Ele foi escolhido como o próximo rei de Israel e provavelmente era um adolescente por volta de 15 anos quando isso aconteceu. Salomão quase não se tornou rei. Quando Davi estava em seu leito de morte, um dos filhos de seu filho, Adonias, se ungiu rei com a ajuda de alguns sacerdotes. Foi obviamente dissimulado. Adonias convidou funcionários reais, seus irmãos, exceto Salomão, e sacerdotes para o evento. Ele, entretanto, não convidou Davi, Salomão ou Natã, o profeta. Quando as notícias chegaram a Davi, ele deu instruções a Natã sobre como ungir Salomão como o único rei verdadeiro. Foi bem feito e com a bênção de Davi, estabelecendo Salomão como rei, em vez de Adonias. O rei Salomão foi o último líder de um Israel unido. A nação de Israel se dividiu após a morte de Salomão. Roboão, filho de Salomão, deveria assumir o trono. Entretanto, em sua primeira decisão como rei, ele rejeitou o clamor do povo. Em vez de aliviar a carga que foi colocada sobre o povo por seu pai, ele acabou aumentando ainda mais. O rei respondeu ao povo com dureza, rejeitando o conselho dado pelos anciões. Ele seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado e eu te julgo. Vou torná-lo ainda mais pesado. Meu pai te açoitou com chicotes. Eu vou fazer isso com escorpiões. Com isso, todas as tribos, exceto a tribo de Judá, se dividiram. Roboão governou sobre Judá e Jeroboão, e ele foi feito rei de Israel. E a partir disso, a nação de Israel nunca mais viu a unidade. Ele foi a pessoa mais sábia que já viveu em sua vida, e também era muito rico e poderoso. No livro de Crônicas, Deus apareceu a Salomão e perguntou o que ele queria mais que tudo. Enquanto a maioria teria pedido poder ou riqueza, Salomão pediu sabedoria. O novo rei queria mais que tudo o discernimento para liderar bem a nação. Certamente ele foi admirável, porque Salomão não pediu as coisas desse mundo. Deus o abençoou além da sua sabedoria.
Ele também concedeu riqueza e poder ao novo rei, riqueza que nenhum rei antes ou depois dele jamais acumulou. Essas bênçãos fizeram dele uma das pessoas mais poderosas do mundo durante a sua vida. Embora Salomão tenha construído o templo para o Deus Altíssimo, ele também construiu templos em Israel para falsos deuses. Salomão se casou com muitas esposas estrangeiras, mulheres que adoravam falsos deuses. Foi por meio desses relacionamentos que o coração de Salomão deixou de adorar um único Deus verdadeiro. Ele construiu templos aos ídolos, tanto para ele quanto para suas esposas, para que eles pudessem adorá-los. Felizmente, lemos em Eclesiastes que Salomão por fim voltou a servir apenas a Deus e rejeitou os falsos ídolos. Mas o dano já havia sido feito. Na verdade, foi por causa dele, por causa desse pecado, que Deus dividiu o reino após a morte de Salomão. Infelizmente, o pecado de Salomão não apenas o afetou, mas afetou também toda a nação de Israel e todas as pessoas que viviam nela. Salomão teve um casamento saudável e monogâmico, mas no final de sua vida ele teve centenas de esposas e concubinas. No livro de Cântico do Salomão, uma história de amor é contada. É a história de Salomão e a sua primeira esposa, a que muitos acreditam ter sido uma jovem que cuidou de Davi nos seus últimos dias. O livro compartilha seu namoro, o casamento e até mesmo os conflitos. É realmente um belo olhar sobre o amor deles. É um guia que podemos usar hoje em dia na nossa própria busca pelo amor por um casamento saudável. Infelizmente, não durou muito, porque como sabemos, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. O que antes era sagrado foi contaminado e perdido. Em Eclesiastes, Salomão incentiva o homem a amar a sua esposa. Não esposas, mas esposa. Sem dúvida, ele sentiu o dano e a perda causados por sua decisão. Como rei, Salomão tornou-se muito bom e desenvolveu relacionamentos com outros países, o que estabeleceu um comércio lucrativo para a nação de Israel, tornando-se um importante ator no tráfico marítimo. Sua capacidade de desenvolver relacionamentos sólidos com outros países e negociar o comércio beneficiou muito Israel, tanto como exportador como importador de mercadorias. Sem dúvida, ajudou a colocar Israel no mapa em um grau ainda maior. E tudo isso se deve a um forte relacionamento que ele teve com a rainha de Sabá. Depois de se encontrar com o rei Salomão e ouvindo a sua sabedoria, experimentando a sua grandeza, dos jardins do seu palácio e vendo os holocaustos que ele fez no templo do Senhor, a rainha de Sabá foi oprimida. Ela louvou a Deus e deu a Salomão 120 talentos de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Ela então partiu e voltou com seu séquito para o seu próprio país. Salomão é autor de 3 livros da Bíblia. Salomão tinha sabedoria e perspicácia. Ele era um poeta que sabia tecer belas palavras. Além disso, quando Salomão estava conectado a Deus e realmente o perseguia, Deus desenvolveu obras incríveis através dele. E essas obras podem ser encontradas na própria Bíblia. O rei Salomão é o autor de Cantos de Salomão ou Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Esses são livros de sabedorias repletos de incríveis verdades bíblicas. E essas verdades nós podemos aplicar na nossa vida até hoje. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a intuição. Deus redimiu o rei Salomão. Essas coisas sobre o rei Salomão não são todas adoráveis, mas Salomão era humano como nós. E todos nós cometemos erros. Felizmente, servimos a um Deus redentor, cuja graça e amor são incomparáveis. Lemos nos relatos bíblicos que Salomão se voltou a Deus no final de sua vida. O rei Salomão tinha tudo e falhou de muitas maneiras, mas ele encontrou a restauração nos braços de Deus. Então, compartilhou sua própria jornada, tentou encorajar outros a evitar as mesmas armadilhas nos livros que ele escreveu. Leve a sério a sabedoria compartilhada por esse rei poderoso e muitas vezes conturbado. Mas a pergunta é: o templo do rei Salomão era um lugar real? Muitos arqueólogos têm procurado evidências para apoiar ou refutar as antigas histórias bíblicas sobre Israel. Mas o primeiro templo em Jerusalém e seu construtor, o rei Salomão, permaneceu envoltos em mistério. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Confie no Senhor de
todo o seu coração e não estribes do seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas verdades. Qual a principal mensagem deixada de Salomão para nós? Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias da sua alma. O homem sábio é cometido a falar e ele tem espírito sereno. Até o tolo se passará por sábio, se ficar em silêncio e se mantiver seus lábios selados. Parecerá aos outros que ele possui discernimento. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai se lembrar delas. Bem, esse foi um pequeno resumo da vida de Salomão, com 9 coisas que provavelmente você não sabia. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.